Olá, vocês estão me ouvindo? Como é que vocês estão? Alô, testando. O som tá saindo aqui. Alô, testando. Testando o áudio, testando. Estão me ouvindo? Testando.
pouco melhor. Bom, tô testando aqui, não sei como é que fazer live ainda. É a primeira vez que estou fazendo live aqui no YouTube. Acostumado a fazer os vídeos aqui para vocês no canal, mas primeira vez tive essa ideia aí de fazer live. Vamos ver como é que é a recepção. Se vocês gostam, se é mais interessante fazer os projetos aqui comigo. A gente vai fazendo junto, vai tirando dúvida. Vamos ver como é que vai ser, ou se é melhor fazer vídeo mesmo. Tô ainda me acertando aqui com a configuração, luz, microfone, não sei se vai ficar bom. Que tá funcionando, tá. Tchau, testando. Tchau, testando, testando. Não sei se o áudio tá bom, se a qualidade tá boa. Vamos por partes aqui. Bom, qual o objetivo dessa live aqui? O objetivo é fazer alguns projetos junto com vocês. Quem vai chegando, quem estiver chegando por aí e quiser acompanhar os projetos aqui no canal, a ideia é fazer alguns vídeos fazendo os projetos na prática. Vocês vão me perguntando, tirando dúvida, vou ensinando as coisas que eu sei, né? Não sei tudo aqui também. Então a gente vai aprendendo junto e compartilhando aqui. O que que eu trouxe hoje? Trouxe algumas peças que tem aqui na garagem de casa, que eu fui encontrando aqui umas peças jogadas, que são interessantes de desenhar. Não sei se vocês conseguem ver bem, se tem luz suficiente. Uma abraçadeira aqui de metal com esse regulador aqui para ajustar a tensão. Achei bem bacana de fazer, parece ser bem legal. Bem didático também, dá para aprender, dá para planificar, dá para aprender bastante aqui. Dá para tirar umas medidas com vocês aqui ao vivo. Trouxe também essa peça aqui que eu achei bem bonita. Ela vai atrás ali do pedal do freio do meu simulador de corrida. Aqui que eu tenho de corrida virtual. Então vai uma pecinha dessa aqui atrás do pedal. Então o pedal do freio encosta aqui nessa borracha, ela é bem dura. Então dá mais pressão de freio, simula mais, fica mais pesado, né? Tem gente que prefere, se bem pesado, eu não gosto muito de pedal muito pesado, então eu tiro do meu. Então eu fico com um pedal de freio bem suave, lá, bem leve, não gosto muito pesado não. Então eu tirei, mas achei uma peça bem bonita, quem sabe fica legal de a gente tirar as medidas aqui, projetar, fazer umas dobras, planificar também, então umas pecinhas bem bacanas aqui. Eu trouxe outras, separei algumas coisas aqui da garagem. Essa daqui é bem legal, não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas essa aqui é legal também, ela veio essa peça quando trocou a lavadora aqui de casa, da máquina de lavar, lavadora de roupa. Então ela veio aqui e essa pecinha veio travada. Ela vem 4 dessas aqui, elas vêm dentro da máquina no cilindro, né?
Na verdade, ela só serve para o cilindro, aquela parte que gira ali da máquina, não sair do lugar durante o transporte. Então, quando ela chegou aqui em casa, para instalar tudo, deixar tudo funcionando, tem que tirar essas 4 peças aqui, ó. Então, ela só serve para não aquele cilindro da lavadora não sair do lugar durante o transporte. Então, veio uma borracha, legalzinha, dá para desenhar, bem bacana. E tem essa bucha aqui, ó, que trava ali o mecanismo. Achei legal. Não sei se dá para vocês verem aí, se já tá aparecendo bem. Dá para tirar as medidas. Tem umas partes internas aqui, também dá para fazer um negocinho bacana. Não sei se vocês têm algum paquímetro. Para quem está começando aí na área de desenho, modelagem 3D, alguma coisa assim. Ter um paquímetro dentro de casa. Eu não tinha, até outro dia eu tava sem um aqui em casa, o meu outro não tava aqui. Então, agora eu tenho um paquímetro bem simples aqui, é bem chinês mesmo, bem... Nem digital é, aquele analógico, né? Vamos dizer assim, né? O normal, né? Não analógico, o normal. Aquele bem mecânico mesmo, nada de display. Muito comum, normalzinho aqui, ó. Pegar profundidade, diâmetro, medida interna, prender aqui a posição do paquímetro. Bem simples, muito baratinho, então compensa até alguma coisa assim para projetar, para a gente ter umas precisões. Senão fica muito difícil com régua, muito difícil pegar a medida das peças. Tem mais coisas que eu trouxe aqui, ó. Estou separando algumas peças aqui também. Pecinha de uma luminária que veio também, bem bacana de tirar as medidas e desenhar, ó, fica bem bacana. Peça aqui veio no pé de uns banquinhos que coloquei na cozinha. Então veio umas pecinhas a mais, ó, sobrou. É bem bacana, ó. Tem um parafusinho aqui dentro, depois é um plástico injetado. Tem uma curvatura aqui também interessante, fazer no software 3D. No software 3D que eu vou usar o Fusion, né? Eu tô acostumado aqui, eu usei muito o Inventor, né? Trabalhava muito com o Inventor aqui, principalmente na faculdade, né? No serviço, trabalhava tudo com o Inventor. Mas de uns bons anos pra cá, eu tô muito acostumado com Fusion. Faz muitos anos que eu não mexo no Inventor. Tô bem acostumado com Fusion. Fiz muitas videoaulas, faço vídeos aqui pro canal. Então me acostumei muito. Essa aqui também, ó. É uma pecinha que vai ali que prende o guarda-roupa. Sobrou também do guarda-roupa, que prende aquele varão, que ele vai aqui dentro assim. Ele apoia e você coloca os cabides, né? Então essa pecinha vai na lateral ali por dentro do armário, parafusa. Também bem bonitinho, ó, bem facinho de desenhar. A gente vai adquirindo experiência, né? Isso é bacana, que a gente vai adquirindo experiência, desenhando coisas assim do dia a dia, né? Só pegar as medidas, colocar no computador, vamos acertando as medidas. Às vezes até a gente pensa que, nossa, as coisas parecem ser tão básicas nas coisas. Às vezes tem pecinhas que dão trabalho, né? Tem alguns ângulos, curvaturas, assim, bem complexas até, né? Essa nem tanto. Tem alguns detalhezinhos aqui um pouquinho mais difícil, mas tranquilo também, dá para aprender bastante. Então, a minha sugestão é que a gente possa pegar peças de casa, nada de ficar fazendo coisas muito complexas, né, logo no começo. Isso aqui é um vídeo, uma live aí para o pessoal que está começando e que queira aprender, né? Quem está aí na faculdade, quem está fazendo um curso técnico também é bem bacana. Vamos começar com alguma coisa aqui? Eu achei legal essa abraçadeira aqui, ó. Essa abraçadeirinha aqui, um parafusinho, uma buchinha aqui interna. Não é difícil, depois a gente faz uma curvatura aqui também interna. Vou começar por ela. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô acostumado aqui, então, que nem eu falei, tô acostumado a fazer no Fusion. E eu uso sempre aqui o meu fundo mais escuro, né? Eu não gosto daquele fundo branco que eu vejo em alguns canais do YouTube, que aquele fundo é branco, me dói até o olho de ficar assistindo o tutorial. Então eu venho sempre aqui no display, no ambiente, environment, e coloco aqui, ó, gray room, quarto cinza. Normalmente o que vem com Fusion aqui é o photo booth, que é totalmente branco, que não consigo enxergar as coisas direito.
chega a doer até a vista. Então, eu sempre mudo aqui pro Grey Room. Os outros eu acho muito estranho, muito escuro também, um cinza muito escuro. Eu gosto aqui do Grey Room, que é o suficiente, dá para ver bem, tem um contraste legal com as peças. Depois eu só troco na hora de renderizar, na hora de tirar algum print da tela, eu coloco esse fundo branco aqui, que aí fica mais fácil. Mas na hora de desenhar, eu gosto de fazer tudo no cinza aqui. Então, se tiver alguma... Isso acaba influenciando a cor das linhas, né? Nas sketches que nós vamos ver aqui no projeto. Acaba influenciando a questão das linhas. A cor influencia se ela está totalmente travada, se ela não está travada. Então, no caso de vocês, se estiver diferente, é por causa desse ambiente aqui que eu uso, o Grey Room. Então, se você quiser acompanhar o mesmo, é esse. Eu também, a câmera, eu sempre uso ortogonal. Perspectiva fica bem mais difícil, eu acho, na minha opinião, fica muito mais difícil de projetar peças mecânicas em perspectiva. Então eu gosto de deixar tudo na ortogonal. E eu também uso sempre esse Shaded with Visible Edges Only, que já me deixa conseguindo enxergar todas as arestas, que é o Ctrl 6 aqui, o atalho, né? E aí depois, se eu quero visualizar uma peça, ver como é que ela fica na vida real, assim, mas eu coloco o Ctrl 4, aí eu tiro essa visibilidade dos ângulos, né? Das arestas. Então fica mais fácil. Beleza? Vamos começar? Vamos começar então pela abraçadeira. Eu acho que vai ser uma pecinha bem bacana, ó. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se tá aparecendo bem. Bem simples, não há nada de complexo aqui, vamos começar bem tranquilo. Um paquímetro, se você não tiver, vai com uma régua, né? Mas pense em comprar um bem baratinho, que seja de metal pelo menos, né? De plástico muito dura pouco, perde a precisão, né? Um de metal que possa ser bem baratinho, já tá bacana para começar. Então nós vamos começar aqui pensando, eu vou usar a peça, essa parte aqui vai ser a parte frontal da minha peça. Então eu vou começar assim aqui no software. Vamos começar pelo Sketch. Então, primeiro botão que nós temos aqui na aba em cima, Create Sketch. Nós temos aqui 3 planos. Plano frontal, ó, podemos ver aqui, ó, aqui no cantinho, tem esse cubo, então é o frontal. Temos esse plano que ele chama aqui plano de baixo, né, bottom. E olhando aqui o plano da esquerda. Normalmente eu começo aqui com o plano frontal. Nessa peça principalmente fica mais fácil da gente enxergar a peça. Então a ideia é no sketch que iremos criar agora já fazer esse contorno, fazer essa linha nesse contorno, depois fazer a extrusão para dentro aqui da espessura e já temos a peça praticamente pronta. Depois nós vamos fazer os furos aqui, 2 furos nas laterais, essa buchinha no meio, né, para manter o espaçamento, e depois esse knobzinho aqui, que é um parafusinho que para dar pressão na abraçadeira. Então não é tão complexo. Então vamos lá, vou segurando aqui para ver se vocês enxergam a peça e acompanhando comigo. Então, plano frontal, clico aqui, criar sketch. Aqui eu já estou no ambiente 2D. Para quem é do AutoCAD aí, quem conhece o AutoCAD, é como se fosse o AutoCAD, essa parte aqui do software 3D. A gente está dentro dele, só que no ambiente 2D. Então, tudo aqui vai ser linhas, quadrados, círculos. Então a gente vai ter várias ferramentas, como o espelho, né? Fazer um de cada lado igual. A cota, que a gente vai usar muito, né? A tecla de atalho é D. Então, a cota, as dimensões, né? Aqui para fazer padrões retangulares, arredondamentos, corte. A gente vai passar uma geral neles aqui. Os travamentos também. Mas lembrando que essa parte dentro do Sketch é o ambiente 2D. É o AutoCAD para quem já mexeu aí em projetos de engenharia civil ou AutoCAD mecânico, né? Tem vários que a gente acaba sempre usando no 2D. Então, é sempre assim. Eu, pelo menos, estou acostumado, né? Sou da velha guarda aí do
dos desenhos, não tão antigo, mas hoje em dia os softwares estão mais já indo pro 3D direto, né? Principalmente aplicativos, né? Tudo 3D. E eu gosto ainda de fazer em 2D, depois finalizar aí pro 3D, colocar material do 2D pro 3D sempre, né? Sempre faço assim. Tô mais acostumado. Então, vamos lá. O que nós vamos precisar aqui? De um círculo. Nem vou colocar medida por enquanto, a gente vai fazer no olho aqui. Fazer duas linhas na vertical. Então, clico aqui no meu círculo, subo na vertical e quando aparecer esse pequeno símbolo azul embaixo aqui da seta, ele já está indicando que está na vertical. Então, eu subo, clico aqui nessa bolinha verde, ó, confirmo. Mais uma linha na vertical, clico. Se ela está inclinada, ela não aparece aquele símbolo azul. Quando ela está na vertical, ela já me mostra que ela é paralela à outra linha que já havíamos criado. Então eu clico e clico novamente aqui na bolinha verde. Então vamos lá. Já temos o nosso esboço. Vamos acertar ele agora de pouco a pouco. O que eu preciso? Essa parte aqui, ó, eu posso apertar um ESC. Eu saio da ferramenta linha, né? Estou com o meu mouse livre agora. Então, eu tenho essa parte aqui onde eu estou passando com o mouse, não tem essa parte da circunferência aqui, eu preciso cortar ela, né? E literalmente é o que vamos fazer, vamos cortá-la. Então, ferramenta Trim, ou a tecla de atalho T, clico nela, passo em cima da linha, ele vai me mostrar a seção que irá ser retirada. Se eu passo embaixo nessa parte da circunferência, ele vai cortar essa parte aqui rosa, né? A parte mais roxa aqui da linha. Nesse caso não é o que a gente quer, então essa parte aqui, ó, passo em cima da linha e clico. Pronto, já cortou a linha, aquela parte já não tem mais. Então eu sempre clico no ESC aqui para limpar a seleção, eu já saí da ferramenta Trim com ESC, volto a ter meu mouse livre aqui. Então vamos acertar algumas medidas aqui e a gente já consegue fazer alguns travamentos. Então vamos lá. Vou pegar o meu paquímetro. Vou fazer as medidas aqui por fora, que é mais fácil. Então, assim. Ele vai me dar aqui 54 milímetros. 54 milímetros. Como iremos aplicar as nossas cotas, né? Clico aqui em dimensão, ou D, né? Tecla de atalho D. Clico, já pegou, já mostra a cota e clico novamente. Então tem que clicar para confirmar. E digito o valor que nós queremos. Ele já está em milímetro, né? O arquivo inteiro já foi criado em milímetro, é o padrão que eu deixo aqui. 54 milímetros e confirmo com Enter. Então essa circunferência aqui, ela já tem 54. Então nós vamos agora pegar nosso paquímetro aqui, tirar a medida externa entre essas duas abas aqui. Ela deu 13, quase 14. Vamos colocar como 14 aqui e a gente consegue fazer a divisão melhor. Então, entre essas duas linhas aqui, por fora, a medida foi pega por fora, 14 milímetros. Então, o desenho ele já vai se ajustando, né? Ele vai colocando a cota e ele já vai limitando alguns movimentos. Por exemplo, essa circunferência aqui eu já não consigo fazer mais nada com ela. Ela já está travada com 54. A linha ficou branca, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, no ambiente Photobooth, que é o original do software, vem com ele, com esse ambiente aqui. Então, clico. Então, quem estiver vendo ali e a linha estiver preta, é porque ela já está travada, né? Ela já está travada. Não consigo fazer alteração, só alterando aqui o tamanho da cota. Vou fazer aqui 60. Ele aumenta a circunferência. Vou voltar aqui 54. Mas a linha em si ela já está travada. Vejam que aqui a linha está azul. Eu ainda consigo movimentar, ainda tem grau de liberdade aqui. Consigo subir e descer. Consigo movimentar para a esquerda e para a direita. Ainda tem alguns graus de liberdade aqui. A linha está azul. Eu vou voltar ali para a minha configuração.
né, de ambiente, que eu sempre deixo aqui um cinza um pouquinho mais escuro aqui no fundo. E perceba que nesse caso a linha é branca, mas isso quer dizer que ela está travada, ela não tem mais movimentação. De preferência, sempre deixar travada todas as linhas, porque a gente está fazendo esse projeto hoje. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, a gente precisa voltar aqui nessa parte e mexer alguma medida, ou simplesmente por algum erro ou um descuido a gente pega e mexe uma linha. Isso na hora de salvar, isso pode ser que dê vários erros lá para frente depois, né? Na hora que eu sair do 2D e voltar para o 3D, pode ser que isso dá vários erros. Então é sempre bom deixar tudo travado. Nem sempre é possível, às vezes as linhas são bem complexas, muitas curvas, né? Às vezes até um trabalho um pouco mais artístico, nem é tão de dimensões precisas, é só mais você fazer um contorno de uma peça, aí não tem muito o que fazer, né? Mas, de preferência, peças mecânicas, né? Que nem para impressora 3D, que é o foco aqui do canal, que eu gosto bastante. Então eu acabo deixando sempre tudo travado, as medidas, para que eles não se movimentem nem por algum descuido. Então vamos lá. Colocamos aqui 14 milímetros por fora. Vamos fazer aqui. A gente vai medir aqui, tá certo? Vou medir uma altura aqui. Um pouco difícil porque tem essa curvatura aqui da peça, né? Vou pegar pelo meio dela mais ou menos aqui, ó. 35 milímetros. Então, vou colocar essa peça aqui como 35 milímetros. Ok. Então vamos lá, agora nós vamos fazer duas coisas aqui. Eu preciso que essas peças fiquem no meio. Vejam que eu posso jogar aqui para o lado, por exemplo, mas a peça é centralizada, né? Então eu preciso que essas aqui fiquem centralizadas. Mas não pode ser de olho assim também, que não quer dizer que esteja perfeitamente centralizada. Então eu vou fazer daqui. Como eu já tenho a minha distância externa, eu clico na linha, clico no meu centro da peça, vou subir essa cota aqui para cima, clico novamente. Aqui, se eu colocar 7 manualmente, perfeito. Eu sei que a minha dimensão externa é 14, como eu quero o meio, é 7. Fica fácil e fica travado. Mas existe uma forma mais inteligente de fazer isso também, não é que essa é uma das maneiras, né? No software sempre tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Então, uma forma mais inteligente e mais automática, e até também aquela questão de voltar no futuro aqui e já não lembrar mais as distâncias que você colocou, as medidas. Então, é bom travar elas de uma forma mais inteligente. A forma que a gente tem aqui é clicando no momento. Vou deletar essa cota aqui, né? Vamos voltar aqui. Tecla D, clico na linha, clico no ponto central, puxo a cota para cima, clico. Nesse momento ele fica pedindo a informação, qual que é? 10 milímetros, 7 milímetros? Qual que é a medida que você vai digitar? Você pode digitar na mão, que a gente tinha feito antes, mas você pode clicar na cota que já estava no desenho, né? Que você já criou antes ainda. Então, clica, ó, passo aqui por cima, é a D2. Clico, ele vai colocar D2 aqui, ó. Então, quer dizer, toda vez que eu alterar essa medida de 14, ele vai colocar aqui também automaticamente. Então, essa é a D2, só que eu quero a metade, então dividido por 2. E confirmo com Enter. Olha lá, ele já colocou 7, ele já fez a conta, e também já fez um FX de fixo. É fixo, não, essa medida sempre será alterada quando eu alterar essa aqui principal. Então, 20 fica 10. E perceba que ele sempre mantém alinhado com o centro agora. Então, volta 14 e pronto. Ela está travada. E se qualquer coisa eu altero essa cota aqui por algum motivo, automaticamente ela mantém alinhada pelo centro. Beleza? Vamos começar aqui agora a usar as nossas ferramentas Constrain, que usa em todo o projeto. Aqui pode decorar, se você quiser, tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de cada utilização aqui dessas abas. Isso aqui é extremamente importante, facilita muito a nossa vida,
automatiza o nosso processo e deixa tudo muito bem travado e muito bem alinhado. Então a gente consegue criar muitas coisas muito mais complexas. Vamos lá. O que eu preciso aqui nesse caso? Eu preciso que essa linha aqui fique sempre na mesma altura que essa. Elas são iguais. Então tem dois jeitos de fazer isso aqui. Posso usar como igual, né? Como eu já tenho uma cota aqui de 35, eu preciso de clicar em duas linhas aqui, ou círculos, quadrados, né? O que você queira que seja igual no seu projeto. Posso clicar na primeira linha e clico na segunda. Então agora, ó, já não consegue mais nem movimentar, elas estão todas brancas, né? Estão todas travadas aqui. Então quer dizer que se eu altero esse 35 para 50, a outra também acompanha a mesma medida, elas são iguais. Vou voltar aqui, vou voltar, Ctrl Z, né? Tirei aqui a minha relação de igualdade, essa aqui não é igualdade, essa aqui é paralelo, tá? Elas estão paralelas aqui. Também é uma ferramenta que está aqui dentro. Cadê a paralela? Paralela aqui embaixo do igual. Também está aqui, é uma outra ferramenta que eu explico lá no vídeo como também aplicar. É o mesmo princípio. Posso ter outro jeito também, que dependendo do caso é mais interessante. Eu posso travar ela na horizontal. Eu posso dizer que esse ponto tem que estar na mesma altura que o outro ponto aqui, ó. Então eu clico no ponto e clico no outro ponto. Quer dizer, esse desenho aqui, ó, a relação de horizontal. Então o software entende. Já cliquei, ele pode ser tanto na vertical quanto na horizontal, mas o caminho mais curto aqui e o que ele conseguia fazer é horizontal, né? Então ele já fez horizontal automaticamente. Então pode ver, ó, eu não consigo arrastar mais a minha peça, ela está travada. Se eu altero 60 milímetros, também já alterou a peça lá para cima. Voltando aqui, ver se está tudo certo com a live, né? Primeira vez fazendo live aqui, não sei como é que é, né? Voltando, pronto. Então, temos o nosso desenho já bem encaminhado aqui. Podemos fazer essa curvatura aqui, ó, esse arredondamento, tanto no 2D, como nós estamos olhando aqui com a ferramenta frontal. Então a gente já tem, a gente pode fazer tanto arredondamento aqui, quanto o arredondamento no ambiente 3D depois. Eu prefiro, no caso aqui, fazer no ambiente 3D, porque senão a gente acaba perdendo um pouco essa medida aqui, fica um pouco mais difícil de pegar a medida. Então 35, volta. Ok, temos todas as nossas peças projetadas. E eu tô vendo aqui que eu esqueci que eu devia ter feito tudo isso dentro dos componentes, né? Que já que eu quero depois planificar a peça, devia ter feito isso, né? Então, vou voltar aqui. Vou deletar essa sketch. Deleto ela. Vocês viram ali que eu fiz, ó. Antes de deletar ela, vou deletar ela aqui, depois eu crio ela rapidinho. Deleto. Ok, não tem nada, tá zerado aqui, voltamos do zero. O certo aqui é eu ter vindo aqui em Sheet Metal, que como essa peça aqui será uma chapa metálica e eu quero planificá-la, devia ter vindo aqui em Sheet Metal primeiro, criar um novo componente e deixar a opção aqui, ó, Sheet Metal marcada. Né? Normal, milímetro e clico OK.
Então, aqui dentro, eu faria minha sketch aqui dentro. Aí sim eu conseguiria depois planificá-la, senão eu não consigo planificá-la. Então, novamente, plano frontal. Aqui a gente vai fazer rapidinho. Era 54, né? 54. Sobe uma linha na vertical. Confirma. Sobe outra linha na vertical. Confirma. A medida era 35. A distância entre eles, 14. A distância entre o ponto central é a peça, é a cota, né, da distância dividido por 2. E aqui, para deixar tudo do mesmo tamanho, eu vou colocar como igual. E pronto. E trim, cortei. Confirmo com OK. Beleza, agora o sketch, a diferença é que agora, esse sketch 1 aqui, ele está dentro do componente. Esse símbolo aqui é o símbolo de chapa metálica. Então, a gente consegue agora, né, depois que a gente criar o 3D, a gente consegue planificar a peça. Antes não ia dar para fazer isso. Então, ainda bem que estava no começo, peça bem simples, dá para a gente fazer isso. Vou colocar aqui, ó, eu clico sempre com a bolinha do mouse, eu consigo girar a peça aqui em 3D. Consigo ter uma visão lateral, fica um pouco mais fácil da gente poder trabalhar. Vou pegar aqui a medida da largura, 20 milímetros. Qual que vai ser aqui o método que a gente vai fazer? Vou voltar aqui em sólido. Vai ser melhor criar pelo sólido mesmo, depois a gente planifica ele. Sólido. Vou colocar aqui como Thin Extrude. Ele vai criar a peça. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Mas depois eu vou ter que planificar. Então, volta aqui, Sheet Metal. Vamos em flange mesmo. Então, a flange, ela precisa de um perfil 2D, que a gente já criou. Ela precisa de um perfil 2D para fazer peças metálicas. Então, vamos lá. Flange. Clico nesse perfil. A distância é 20 milímetros. Então, ele já criou aqui. Depois nós vamos mexer na espessura da peça. O lado, a gente vai colocar como side 2, que será para dentro. Ele já cria essa curvatura aqui, que é a dobra. Vamos colocar como simétrico. Então, ele tem que ser 10, né? Ele não vai fazer aqui igual o sólido. Tem que ser 10, porque aí ele coloca 10 para cada lado e fica 20. Beleza. Novo corpo e confirmo com OK. Beleza, temos a nossa peça aqui. Claro que a espessura está errada. A gente precisa vir aqui, ó. Sheet Metal Rules. Está com 6 milímetros. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui em cima tem as regras da chapa de metal. Então, ela já está aqui. Sheet Metal milímetros, que é a que a gente utilizou, ela já veio como padrão. Clico aqui em cima do lápis para trocar a espessura. Então, pego a espessura aqui da minha peça. Ok. 2 milímetros. Então, de 6, agora é 2. E salvo, ele já automaticamente mudou a espessura da minha peça. Agora sim, ó. Agora sim ela está com cara das peças que eu estou fazendo aqui. Beleza. Vamos planificá-la, né? Que é o mais legal, é planificar a peça, né? Eu gosto dessa parte. Então, vamos planificá-la aqui, ó. Depois da flange, Create Flat Pattern. Então, planificação. Clico nessa ferramenta, seleciono uma superfície, clico e confirmo com OK. Pronto. Temos a nossa chapa, a nossa peça aqui como era antes, né? De ser dobrada desse jeito. Antes de sofrer uma conformação. Então, aqui no software, com todos os parâmetros feitos, né, a gente consegue medir qual é esse comprimento e passar para a linha de produção quantas peças
precisam ser cortadas e qual as medidas, né? 20 milímetros a gente já sabe de largura, mas não sabia quanto tinha de comprimento. Então isso facilita muito. Conseguimos exportar aqui também em DXF para máquina de corte a laser, corte a plasma. Então essa ferramenta é sensacional. Clico lá em cima na bolinha verde e ele volta para cá. Vamos lá. Vamos colocar mais as medidas agora desses furos aqui na lateral. Deixa eu tirar aqui, deixa eu desmontar a peça. A medida do furo. Vamos fazer com a ferramenta furo, né? Vamos fazer com extrusão mesmo, que a gente consegue fazer as duas ao mesmo tempo. O furo tem 5 milímetros exatamente. E a distância dele para a borda, ele tem 6, ele tem 8,5. Exatamente 8,5. E o furo é 5. Então a gente pode escolher aqui o meio da peça. Clico na Sketch. Lembra que agora temos um plano, como a gente fez a peça centralizada, isso ajuda muito no processo de criação. Nós podemos clicar aqui nesse plano, que passa no centro da peça. Estamos olhando agora com a vista lateral esquerda. Podemos também utilizar aqui uma ferramenta, Slice. Repare que ele corta a visualização, é somente na visualização. Então aquela parte da peça da esquerda ele tirou, ficou só a parte da direita. Então olho com a vista lateral esquerda. Fica mais fácil de enxergar a peça, em muitos casos é bem legal. Então vamos fazer aqui, precisamos de 2 círculos. Ele automaticamente já tenta buscar os alinhamentos, né? Então já fica bem mais fácil. São 2 círculos. Vamos travá-lo na vertical. Lembra que eu já tinha mostrado para vocês na horizontal. Então, como a gente faz a peça centralizada, fica tudo mais fácil. Clico nessa bolinha que é a minha origem, meu centro da minha peça, e clico na circunferência. Então, esses dois já estão alinhados e esses aqui ainda não estão alinhados. Posso tanto clicar, a ferramenta vertical ela continua, né? Você pode ir selecionando várias vezes, ela não sai. Tanto em uma circunferência com a outra, ou a de cima com o centro. Quanto uma ou a outra, não tem problema. Então, fizemos assim. Travei na vertical, é o que eu quero. Vamos colocar medidas aqui. Novamente, ferramenta de dimensão, 5 milímetros, né? Clico e confirmo com Enter. Ele sempre muda a posição dos círculos, né? Quando coloca as cotas, ele muda as linhas do lugar. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes ela sai muito de lugar e a gente acaba se perdendo. Dimensão. Ferramenta de dimensão. Passo primeiro na linha onde eu quero pegar como referência e depois no meu objeto. Então, passo aqui. Ó, tá vendo? Eu peguei essa linha que estava na beirada aqui. Ele já faz uma projeção, né? Volto. E clico na minha circunferência. Tanto na circunferência quanto no ponto central também. Eu vi que era 8,5. Pronto, 8,5. Ele já criou uma projeção e já fez meu travamento. Pode ver que minha circunferência ficou branca, então quer dizer que ela está travada. Se você estiver usando aquele fundo branco aqui, a sua linha vai ficar na cor preta. Então, vamos medir a distância até a outra circunferência aqui de baixo, que deu 16 milímetros. Então, novamente, ferramenta dimensão, clico na peça, clico na circunferência, né, com 16 milímetros. Vamos fazer novamente usando a ferramenta igual, só que agora com 2 círculos, né? Clico ferramenta igual, clico na circunferência, clico na outra. Assim, se eu mudo a distância, o diâmetro da minha circunferência, a outra também faz a alteração. Isso automatiza muito e evita muita dor de cabeça. Então, bem bacana, bem legal aqui o projeto, ó. Tudo certinho. Temos as nossas circunferências travadas, podemos finalizar, ele volta a visualização da peça completa. Nós temos as nossas 2 circunferências dentro da peça.
Voltamos aqui para a parte sólida, né? Que é aquela parte de chapa, era mais essa de criar a nossa peça. Agora são ferramentas adicionais. A gente pode fazer tudo aqui na aba sólida. Extrusão, que é a ferramenta mais comum. Seleciono os dois perfis aqui de dentro da peça e posso já arrastar a seta para a lateral. Veja que a gente tem a nossa ferramenta, nosso plano foi criado no centro da peça, a gente já fez a remoção, né? O software ele entende que até o momento, enquanto ele não encostar em outra superfície, ele vai adicionando material. Pode reparar, ele vai colocando material, ele está na cor cinza da peça. A partir do momento que ele encosta e passa, ele entende que você está querendo retirar material, nesse caso fazer um furo, né? Que é uma remoção de material. Então, ele já automaticamente entende isso. Tanto que ele muda a operação aqui de joint, que é no normal, adicionar material, ele muda automaticamente para cut. Na maioria das vezes é isso mesmo que a gente quer fazer. Em alguns casos não, a gente precisa vir e trocar a opção aqui joint, por exemplo, criar essa peça. Nesse caso não é o que a gente quer realmente tirar material. Então, quando eu puxo aqui, ó, vamos entender essa lateral. Os dois perfis estão selecionados, que são as duas circunferências. Ele vai começar direto da minha peça, da onde está a circunferência, ele já começa, se tivesse alguma coisa aqui, ele já ia retirando o material, né? Então, perfil. O que a gente pode trocar aqui é como offset. Vamos colocar aqui 2 milímetros, por exemplo. Então, nessa parte aqui, nesse 2 milímetros, ele não tira nada, ele não faz nada aqui, ele pula essa parte e dali de 2 milímetros para frente ele começa a retirar material. Dependendo do caso, a gente vai usar essa ferramenta ou não. Normalmente a gente não usa, né, para esse caso, né? Então, volta aqui, offset. Ou também do objeto para frente, eu quero que só retire material a partir dessa superfície para frente. Você entendeu? Vamos ver, cadê a distância aqui? Distância do objeto daqui para frente. Não tá pegando. Do objeto. Não tá funcionando. Vamos voltar aqui. Perfil normal, nesse caso, nós vamos retirar tudo. A direção, nós estamos somente com uma direção. Mas a gente poderia usar duas direções. Ele cria aqui a setinha, ela não tinha. Uma direção, só tem essa seta azul aqui que a gente pode movimentar. Duas direções, quer dizer que a gente pode fazer com direções com distâncias diferentes. Pode ver que essa aqui é meio maior do que essa aqui da esquerda. Ou simétrico, que ela fica iguais para os dois lados, que a gente acaba usando mais. Simétrico. Pode ser simétrico. A distância aqui que eu coloquei, por exemplo, 20 milímetros. Ela fica 20 milímetros para um lado e 20 milímetros para a direita, aqui, para a esquerda e para a direita tem 20 milímetros. Então, o total tem 40. Ou a gente pode colocar com um comprimento total, que ele vai colocar o 20 milímetros como tudo. Nesse caso, dá certo. Não tem problema nenhum. Então, tem casos e casos. Nesse caso, deu certo. 20 milímetros, comprimento total. A extensão pode ser tanto a distância, eu colocando aqui manualmente ou arrastando com o mouse, ou colocar tudo. Aqui a peça muda, o software já entende que daqui para frente não tem mais nada, então ela vem até o final aqui, até essa superfície e ela para. Não fica aquele pedaço vermelho aqui maior do que o necessário. Isso também é legal porque automatiza, porque se eu mexo as distâncias aqui dessas duas abas, ele acompanha, dependendo do caso. Por exemplo, se eu colocar aqui 35, por exemplo, e eu for lá e alterar essas abas maior do que 35 aqui, pode ser que dê erro, vai ficar faltando os furos, né? Então, é muito interessante, eu vou deixar a opção All. Então, o que a gente alterar aqui de largura, aqui nesse espaçamento, ele vai acompanhar. E clico com OK, porque a gente já selecionou aqui o Cut, remoção de material, e clico com OK. Pronto. Temos aqui a minha peça, ó, igualzinha, mesmas distâncias de furos, mesmos diâmetros, tudo.
E ela ainda, né, quando eu venho aqui na aba Sheet Metal ou direto aqui na árvore de construção na esquerda, clico nessa bolinha, ela já automaticamente planifica. Fica super bacana, super automatizado, fica bem legal. Então vamos só fazer aqui então mais essa pecinha aqui no meio, que são duas buchinhas, ó, vai umas roscas aqui dentro. Deixa eu ver de quanto que é essa rosca aqui. Deve ser uma M3, né? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Eu consigo soltar esse parafusinho aqui de dentro. E tirar essa medida. Fazer um pouquinho mais preciso, né? Para vocês verem, é só uma buchinha que está ali dentro, ó, tem rosca. E do outro lado vai o knobzinho aqui que vai travar a peça. Bem bacana. Então vamos fazer isso? Tomar uma água, né? Tô falando bastante aqui. Vamos só pegar as medidas. O meu parafuso ele deve ser um M4. Vou fazer tudo M4 aqui. Então, um M4 com um tamanho de 8 milímetros de comprimento, ó, fazer a medida aqui, 8 de comprimento dessa buchinha, diâmetro 10 e com rosca M4 no centro. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer agora um novo componente, porque dessa peça aqui nós já fizemos ela, tá pronta. Só precisa receber as outras peças em volta. Então a gente tem que voltar aqui no nosso projeto original, o projeto inteiro. Essa bolinha preta aqui é muito importante, ela indica que o componente, tudo que a gente fizer aqui, nós estamos dentro desse componente. Quando eu volto aqui com a bolinha preta, na parte principal, que a gente não salvou ainda, né? Está unsaved aqui, ó. Então, untitled, não tem título ainda do nosso projeto. Mas a gente volta no projeto principal, a gente sai do nosso componente e agora a gente pode criar novos componentes. Então vamos lá, ó. Aqui na aba Assemble, montagem, né? New Component. Vamos colocar aqui, ó, um sólido, um standard, porque se a gente colocar sheet metal, nós vamos criar uma nova peça. Não é o nosso caso, é uma peça normal, mecânica normal. Então, standard, tudo aqui em milímetro, componente 2, ele vai colocar o nome como componente 2. Vou colocar aqui, ó, muda o nome para bucha. Pronto, já fica a peça com o nome dela correto. Parente, corpo, tudo normal. Clico OK. O que aconteceu aqui? Ele criou a peça bucha como um sólido. Olha o desenho que ela tem aqui que é diferente. Sheet metal, sólido. E a bolinha preta está dentro daqui na frente da bucha. Perceba que agora a peça anterior fica um pouco mais transparente. Que a gente consegue enxergar ela vai ser usada como referência e tudo. Mas ela já ela não vai, tudo que a gente criar aqui não vai fazer parte dessa peça. Tanto que a árvore aqui embaixo, todos aqueles componentes que a gente fez de extrusão, ele saiu daqui. Se eu clico em componente, eu volto. Se eu clico no projeto completo, ele volta também a peça. Então essa aqui é a separação que o Fusion faz de componente em componente. Então a gente consegue montar no ambiente de montagem 3D, a gente consegue trabalhar com vários componentes separados. Isso facilita muito, principalmente quando você tem muitos componentes e precisa criar várias peças e montagens mais complexas.
Então eu vou trocar aqui o nome também de componente, vou colocar aqui como... Vou colocar como abraçadeira, né? Abraçadeira. Abraçadeira. Pronto. Abraçadeira e bucha. Volto aqui, bolinha preta na frente da bucha. Tiro a visibilidade, porque para não atrapalhar muito nesse caso, né? Eu vou criar uma peça aqui no centro, aqui, então não vou precisar dessa referência. Aqui, eu tinha feito 10 milímetros, né? 10 milímetros. Então é 10 milímetros. Finalizo. E uma extrusão, ferramenta extrusão comum, 8 milímetros. Aí, ó, temos a nossa buchinha aqui. Ela é, como eu já sei a rosca que vai colocar aqui dentro, então eu já posso vir aqui na ferramenta rolo, ferramenta furo, né? Tecla de atalho H. Já venho aqui e clico. Ele automaticamente, ó, já quer criar um furo. Centralizo ela. Deixo ela bem centralizada. Já vai facilitar tudo para nós. Nós vamos aqui, ó, colocar como tudo. Então ela já vai ser passante, ela já vai sair do outro lado da peça, a gente não vai se preocupar mais com isso. E a opção de tipos de rosca, né, de tipos de furo aqui, na verdade, né, nós vamos colocar como tape, que é rosca. Dentro ele vai criar uma nova opção de rosca completa, né, ou parcial. Ela vai ter um espaço aqui sem rosca e depois ela começa a rosca. Então, não é o nosso caso, vai ser rosca completa. Então, ela já dá como 8 milímetros, que é a peça, o comprimento total. E a gente pode colocar aqui, ó, como M4. Então, Isometric Profile, M4. A rosca também, normalmente é 0.7, né? Padrão, de loja normal. Aqui são as classificações e a rosca direita. Normal aqui também, não tem problema. Então, vamos lá. Se a gente quiser que ela seja modelada, fica até mais bonito, né? Como a gente tem um projeto bem leve, dá para modelar tranquilo, não pesa. Ou se a gente tira essa opção de modelar, ela só fica só o desenho. Não tem problema nenhum também. Vamos deixar modelado mais bonito, né? Clico com OK. E a gente coloca aqui um pequeno acabamento, um chanfro, bem pequenininho, 0.2, bem pequenininho. Só para tirar aquela canto vivo, né? Fica mais legal. Então, dessas buchas aqui são duas. Depois o restante é tudo parafuso. Então, vamos lá. Vou voltar aqui a visibilidade da minha abraçadeira e volto no projeto original, porque agora eu quero movimentar essas peças. A bucha, como são duas, eu preciso copiar, elas são iguais. Ctrl C, Ctrl V, igual. Mesma coisa do Word aqui. Não tem problema nenhum. Movimento aqui, ó. Criei uma e criei outra. Duas buchas, elas são iguais. Se eu alterar alguma coisa na primeira, a segunda também vai ser alterada. Então, vamos aqui fazer uma montagem. Então, uma primeira live aqui, já estamos fazendo até montagem já. Então, tá bem bacana. Do lado de criar componentes, temos a ferramenta aqui, Joint, que é a nossa montagem. Ela coloca, na verdade, ela faz o que ela faz? Ela coloca pontos de restrição, né? Vou tirar aqui, ó, vou sair dela. Hoje, agora, nesse momento, a peça está totalmente livre. Eu posso arrastar, jogar para qualquer lugar, girar a peça. Ela está completamente livre. Não é o que a gente quer que ela fique aqui dentro, nesse espaço. Você entendeu? E ela fique aqui travada, só esperando para a gente colocar os parafusos. Né? Então, já vou deixar ela na posição correta. Então, vem Joint. Eu vou usar o tipo agora de travamento mais comum que tem, que é o rígido, né? Ela não vai ficar girando a peça, nada disso. Então, ela vai ficar rígida no lugar, ela não vai se movimentar mais. Só que, como eu quero que ela fique bem centralizada na peça, quero que ela fique bem no meio aqui, né? Sempre no meio, depois eu venho com os dois parafusos nas laterais, aqui os 4 parafusos. Então eu vou utilizar aqui de uma outra técnica, dentro aqui da janelinha Joint, que ela é Between Two Faces. Já é um pouquinho mais complexo, né? Já está bem um pouquinho mais avançado, mas vamos lá. Eu quero que o centro dessa bucha
fique no centro dessas duas faces aqui, ó, nessas duas abas. Então, eu já vou fazer isso tudo utilizando o joint. Então, eu venho aqui, ó, between two faces, plano essa face da bucha, rotaciono com a bolinha do mouse, clico na outra face. Então, automaticamente, ele já pegou aqui, ó, a referência, ó, aqui e aqui. E eu passo aqui na minha bucha, aqui, ó, e seguro o Ctrl, né? Seguro o Ctrl, ó. Eu tô pegando o plano no que passa no meio da peça aqui. Passo o mouse aqui em cima da face, depois de já ter selecionado as duas faces, das duas pontas. Passo novamente aqui, ele cria ponto de referência, eu quero pegar aquela cruzinha branca que está ali dentro, mas se eu tiro o mouse, ela some. Então, para segurar ela ao ponto de eu conseguir clicar nela, eu passo aqui o mouse em cima da face, seguro o Ctrl, tá vendo? Ó, agora ela não sai mais. E eu clico naquela cruzinha branca. Tá vendo que meu pontinho de referência, aquele pontinho branco, ele está no meio da peça. É exatamente o que eu quero. Eu quero que esse pontinho branco aqui do meio da peça fique onde eu vou passar o mouse aqui. Eu fico aqui no meio, ó, alinhado aqui com os furos. Então, aqui, o Between Two Faces, eu peguei os meus 3 pontos de referência. Plano 1, plano 2 e o Snap, que é aquele ponto lá no meio, aquela cruzinha branca que eu consegui selecionar. Componente 2, né? Aí, detalhe também. Essa abraçadeira, ela tá com essa âncora aqui, ó, ela não sai do lugar. Então, eu tenho que fazer isso primeiro na bucha. E a segunda parte, que o componente 2, é a parte que está fixa, que é a peça que não se movimenta. Não consigo fazer isso com a peça travada no lugar. Então, é sempre a peça que se movimenta primeiro, depois na ferramenta fixa, no componente que é fixo no lugar, que está travado. Então, novamente, mudo para a opção Between Two Faces, mesmo processo. Passo o mouse, clico, ficou azul. Passo o mouse, clico. Então, eu quero, entre essas duas faces azuis, eu quero pegar o meu ponto branco, que é aquela cruzinha que tem que aparecer aqui no meio. Então, eu passo novamente aqui, ó, pontinho, passo o mouse na face, seguro o Ctrl e consigo clicar na peça. Tá vendo? Ele já pegou aquela referência no meio e trouxe aquela buchinha para o lugar. Ó, vou abaixando aqui também, ó, tem mais opções. Offset, tudo zerado, 0, 0, 0, 0. Se eu, no meu caso, mas no meu caso ela tem que estar aqui, sempre aqui. Então eu consigo movimentar 1 milímetro. Já encostou, né? Eu consigo ainda ajustar, consigo ajustar um pouco para cima, né? Dependendo do caso. Nesse caso aqui eu quero 0, 0, 0. Ela vai ficar no meio, entre as duas ali, só esperando os parafusos. Então, está alinhado e clico com OK. O que vai acontecer agora? Eu não consigo mudar mais essa peça do lugar, ela já está travada. E ele criou aqui também mais uma aba aqui na minha árvore, que é o rígido, que é a minha joint rígida. Então ela não movimenta, ela não gira, ela não tem rotação, ela não sai do lugar, não vai para cima nem para baixo, ela está travada aqui no lugar. É o que eu quero para esse projeto. Então, se eu clico aqui no olhinho, ele aparece aqui rígido. Depois eu consigo alterar e tudo, mais para cima, para o lado. A gente consegue alterar depois, mas ela está travada naquele lugar. Então vamos lá. A segunda peça é o mesmo processo, eu quero que ela fique no mesmo lugar também. Então, Joint, Between Two Faces, seleciono uma face, giro, seleciono a outra. Quero pegar aquela cruzinha branca do meio, então passo o mouse em cima, seguro com Ctrl, clico na cruz, ele pegou o ponto no meio do cilindro ali. Componente 2, que é a minha abraçadeira, que é a peça que está travada aqui no lugar. Between Two Faces, clico em uma face, rotaciono, clico na outra, passo o mouse nessa segunda face, seguro o Ctrl,
Tá vendo que ele já movimentou ali, ó, ele aproximou e eu clico e ela já veio pro lugar. Perfeito. Confirmo com OK. As duas peças estão no lugar perfeitinho. Estão travadas só para poder agora colocar o parafuso. O parafuso tem vários métodos. A gente poderia desenhar o parafuso aqui também, né? Vamos desenhar o parafuso ou fazer aqui o insert, né? Vamos ver se a gente acha ele fácil aqui, um M4. Essa ferramenta é muito boa. Eu tenho que fazer um vídeo aqui no canal só explicando essa ferramenta, que ela é muito boa. Criar parafuso assim já padronizado, sem ter que ficar desenhando do zero, é uma coisa que... Vamos colocar aqui em bolts. A gente tem vários parafusos, ele é um cabeça chata fenda, né? Mas a gente acha um aqui bem... Round wash, não. Square também não. Flange. X. Insert, quadrado. Tem cabeça Allen, né? Também, Torque. Tem vários aqui modelos. Só não tô achando aqui. Counter. Ele é reto, né? Round Rush Heads. Vamos ver se já aparece alguma coisa aqui. Esse aqui é aquele mais... Aquele cabeça hexagonal, né? Cabeça Allen também, né? Interessante também, fica legal. Vou tentar aqui. Aqui a gente tá sem a norma, sem ver direito como que tá fazendo aqui. Vamos ver aqui que ele vai sair aqui. Se vai sair um M. Ele colocou como um M5, né? Na verdade não é um M5. Tem que ser um M4. Beleza. E aqui o parafuso ele é pequenininho, só vem até a metade, na verdade. Um M6 aqui fica bacana. 6 milímetros, acho que é a profundidade dele, ó. Aqui no paquímetro é interessante por causa disso. A gente consegue tirar essas medidas de profundidade aqui, ó, mais fácil do que a régua. Certinho, 6 milímetros. M4 por 6. Ele já pegou ali. E poderia pegar isso aqui também, ó. Mas aí ele vai pegar... Bom, vamos criar ele assim, depois a gente tira ele da... Selecionar similar. Vamos tirar esse similar daqui. Ah, ele tirou. Legal, ficou bacana. Os três que eu quero e depois ele tira a peça. Confirma com OK. Será que de primeira assim? Já criando? Ah, ficou muito bom, hein? Ficou bom pra caramba. Já saiu certinho. Vamos ver a visão interna. Eu uso muito essa análise aqui de seções. Ela serve para a gente cortar a peça aqui para a gente visualizar melhor. Ó, ela cortou naquele plano que eu selecionei. Vou tirar esses joints aqui para ele não ficar atrapalhando. Ah, ficou muito bom. A gente consegue ver a peça por dentro. Só não achei ele fenda aqui que nem é o original, porque isso aqui é muito antigo também, né? Isso aqui é anos 60, muito antigo. Então, ficou bom pra caramba. Ficou muito bacana. Vamos fazer então essa última peça aqui, ó. Também é um parafusinho. Que ele tem esse knobzinho, né? Que a gente consegue girar aqui. Esse aqui a gente vai fazer na mão ele rapidinho. Tiro aqui a minha seção de análise, ó. Ele volta a peça. E o que só falta agora é essa pecinha que é o que aperta mesmo a buchinha, né? A abraçadeira. Então vamos lá. Lembrando, tem que estar aqui na peça em cima. A bolinha tem que estar no projeto total, porque a gente vai criar uma nova peça. Então, novo componente. Coloca aqui com knob, né? Knob, assim que... Noob, né? Não noob, né? Noob é... Knob, eu acho que é assim que se escreve, knob. Confirmo com OK. É a buchinha que vai ali, o botãozinho que vai girar, né?
Então, posso tirar a visibilidade aqui dos outros componentes que eu não quero. Tiro também dos fasteners, que são nossos parafusos. Então, outra função bacana desse Insert Fasteners, que ele insere tudo organizado, não fica jogado aqui naquele monte de peça jogada, ele joga todos aqui dentro. Então, se eu consigo apagar eles individualmente aqui, ó, tirar a visibilidade, na verdade, né? Então, fica bem organizado, fica melhor do que criar o parafuso do zero, além do trabalho, né? Não ter que ficar criando, além do trabalho de ter que depois ficar apagando e procurando aí no meio de um monte de coisa, né? Esse projeto é simples, mas quando começa um monte de peça, o negócio fica mais difícil de achar as coisas. Então, vamos lá. Eu não vou fazer essa borrachinha não, que vem com ele, só a peça mesmo. Aqui a gente já poderia fazer uma técnica mais interessante. Bem bacana. Já estamos aqui então, né? Bolinha preta na frente do novo componente. Create Sketch. Vamos fazer aqui na vista frontal, rotaciono. Vista frontal. Tudo centralizado, fica mais fácil da gente criar a peça. Eu vou fazer o perfil. Em vez de fazer esse cilindro, depois esse outro cilindro e aplicar a rosca, eu já vou fazer ele aqui como um perfil todo, depois a gente rotaciona a peça. De jeito um pouquinho melhor, um pouquinho mais prático de fazer, né? Então, ó, a gente pode começar com uma linha aqui na vertical, pensando aqui na parte do parafuso. Eu desço ele, venho uma parte para o lado, desço ele, que é essa partinha aqui de baixo. Depois já vou pensando aqui na parte de acabamento, o final. Para finalizar ele aqui, ó, e ficar bem bacana, ó, só de a gente passar o mouse, puxar para a lateral direita, clicar e puxar aqui, a gente já deixa tudo travado e alinhado. O segredo disso, que se a gente deixar desse jeito, a gente vai começar a tirar aqui no paquino medidas de diâmetro. Então, ó, esse meio aqui são 13. O que acontece? Dimensão, clico na peça, clico na onde eu quero e aplico. E eu colocar 13 não é uma medida de diâmetro, né? É uma medida, o centro da peça é essa linha. Isso aqui, na verdade, na hora que eu for rotacionar, vai dar 26. Nesse caso, eu teria que ficar pegando 13, dividindo por 2. Aqui deu 6,50, aí tudo bem. Na hora que eu rotacionar, vai dar 13. Mas aí eu vou ter que ficar, todas as medidas de diâmetro que eu pegar, eu vou ter que ficar dividindo por 2. E se eu esquecer depois... Opa, desculpa o barulho aí. Depois, se esquecer depois, não consegue fazer a peça, não bate as medidas, é um pouco chato. Então, o que acontece? Um método muito mais legal, deletar essa cota aqui, é eu pegar essa linha e mudar aqui no meu canto direito aqui, ó, Centerline. Clico nela, clico fora. Essa agora é uma peça de uma linha de centro. Então, tudo agora será calculado em diâmetro. Muito mais fácil. Clico em dimensão, clico na linha, clico na outra. Ele já automaticamente já puxou 13. Entendeu? Então, eu tiro a medida aqui com o paquinho e já jogo a medida no computador. Não preciso ficar calculando toda hora. Isso vai facilitar muito, fica muito mais prático. Então, vai fazer uma peça cilíndrica, já faz uma linha de centro aqui, você muda, né? Faz a linha normal, depois muda para a linha de centro, depois aplica as cotas, todos com os diâmetros, bem mais prático. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma coisa, depois a gente tira o material dele aqui, né? Vamos ver aqui quanto que vai dar. 20 milímetros. Então aqui embaixo é 20 milímetros. Linha de centro, 20 milímetros. E a nossa aqui é M4, né? Tem que ser M4 para bater a rosca lá. Então aqui é 4 milímetros. Linha de centro, a minha linha. A gente coloca 4 milímetros aqui para ficar fácil. As alturas são normais, né? Não é questão de diâmetro. Então aqui 7 milímetros. Essa parte aqui a gente tira os 7 milímetros, ó. Deu 19. Então aqui é 12. E a medida total é 29. Então, vamos lá. O total, 29, eu vou criar a minha linha de centro como 29. Então,
já é a minha altura da peça. Aqui é 7 milímetros. E aqui é 12. Pronto. A gente sempre é legal arrumar as cotas assim, ó, a gente fica mais fácil de visualizar a peça. Veja que a gente tem um perfil com todas as linhas brancas, elas estão travadas, elas não conseguem se movimentar mais. E eu agora tenho todas as minhas cotas, ó. Posso até fazer um negócio mais organizado ainda, assim, ó. Fica legal para enxergar. Pronto. Todas as peças estão bem alinhadas, todas as linhas aqui estão bem travadas. Finalizo o sketch. Agora a gente usou extrusão, agora nós vamos utilizar a revolução. Clico. Como só tem um perfil, ele já automaticamente selecionou e já rotacionou. Então, vou fazer aqui no modo manual. Revolução. Ele está pedindo para selecionar qual é o profile, qual é o perfil. Clico. Eixo. Clico. E vou lá naquela minha linha que eu utilizei como eixo de rotação. Então, clico aqui, rotaciono. Me dá opções de rotacionar parcialmente ou total. Se eu coloco full, ele dá a volta 360 e já tira as outras opções. Se eu colocar parcial, ele me dá a opção de quantos graus que eu quero rotacionar. Então, eu posso já fazer uma peça já pela metade, por exemplo, 180, 270, né? 3/4, 1/4, 90 graus. Então, a peça já vem já com esse corte, vamos dizer assim, né? Não é o nosso caso aqui, no caso é full. Novo corpo, é o nosso caso, criar um novo corpo, clico com OK. Aí pronto, já temos o nosso knobzinho aqui pronto. O que eu vou mostrar para vocês aqui, a ferramenta Thread, que é rosca. Então a gente aplica aqui nessa superfície, ele já definiu como M4, né? Já está no padrão métrico aqui, M4, 0,7 de passo. Se eu clico para modelar, ele já vai fazer a peça modelada, ó, fica bem legal. E confirmo com OK. Tá bem parecido. Vamos só fazer um acabamentinho aqui. Sem muitas medidas também, não. Que essa pecinha é um pouquinho mais difícil de acertar. Vamos só tirar um espaço que a gente tem aqui das peças, ó. Pode até ser um círculo normal, que é mais fácil de travar. Então, mesma ferramenta na vertical, um ponto e um ponto, já está travado. E aqui vai ser mais uma questão de acertar o tamanho na mão mesmo. Posso finalizar aqui o sketch. Venho com a minha extrusão e venho retirando o material. Ó. Tiro o meu material. Posso travá-lo até o objeto. Assim a gente trava até essa superfície aqui, ó. Então ele não influencia em nada no outro lado. Ele vai estar sempre travando. E se eu mexo nessa distância, ele acompanha. Então isso é bacana. Retirando o material, cut. E confirmo com OK. Perfeito. Outra que a gente vai poder fazer aqui também. Agora é rotacional. Vamos fazer aqui uma repetição. Vou trocar para circular. A gente não está trabalhando com corpos, aqui a gente está trabalhando com features, que são essas ferramentas aqui que vão aparecendo aqui em cima. São features. Então a gente toca para feature. Podemos selecioná-la tanto no objeto ou clicar aqui na árvore aqui embaixo, nessa linha de tempo aqui embaixo. Clico. E qual é o eixo que eu quero rotacionar? Pode ser tanto o eixo Z, que está aqui na origem, ó, o azulzinho, se eu clicar aqui, ou simplesmente selecionar a superfície do cilindro. Clico e ele já começa a rotacionar por quantas vezes a gente quer. Ele vem perguntando aqui, ó, quantas vezes você quer? 3 vezes é o padrão. Não sei quantos que tem aqui. É difícil de enxergar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos colocar aqui como 9. Não sei se ficou muito grande ou muito pequeno. Ficou legal. Conseguimos tirar aqui material dele. Ficou bacana. O que a gente pode fazer aqui para ficar mais legal ainda é selecionar essas superfícies aqui na lateral.
Seleciono só a superfície. Vai rotacionando. Rotacionando. Vamos aplicar 1 milímetro. A gente faz aqui um arredondamento em tudo, né? Ou vamos ficar primeiro nessa superfície. Opa. Nessa outra de baixo, aplicar 1 milímetro primeiro. Ah, ficou melhor. Aplico 1 milímetro aqui. E depois faço um arredondamento aqui também. Ah, ficou melhor. Então, ó, seleciona, clica em Ctrl, para a gente ir selecionando todas. Ó, solto, ele gera. Clica em Ctrl, vou colocando mais arestas aqui na nossa peça. Clica em Ctrl, Ctrl, Ctrl. Aí, essas aqui estão faltando. Ah, ficou bonito. Ficou bem bonita a peça, bem arredondada. Confirmo com OK. Um pequeno chanfro aqui, vamos adicionar um chanfro de 0,6 milímetros. Ah, ficou melhorzinho. Não tem muito aqui não, mas fica melhor na peça. Mais bonitinho. Então o nosso knob aqui, ó, o botãozinho, vamos voltar a visibilidade de tudo. Ele foi criado aqui no meio. Eu volto sempre lembrando aqui para a gente montar, ela tem que voltar no projeto total. Pronto. Tomar uma água, né? Ok. Vamos lá. Estamos já no final já do projeto. Estamos já acabando. Novamente, ferramenta Joint. Só que nesse caso aqui eu queria fazer que ele rotacione, né? Ficar parado ali não vai ser tão legal. Então eu posso mudar aqui para Motion, de rígido, que é o padrão que vem, como Revolute. Então vamos girar a nossa botãozinho aqui para ele poder movimentar. Então vamos lá novamente, ó. Vem selecionando a face, lembrando que é sempre a peça que tem movimento, que está livre, a outra está travada, então tem que ser clicar na que está livre. Passo o mouse na superfície, clico o Ctrl, arrasto até conseguir clicar naquela cruzinha branca ali no meio. Cliquei, ele já pula automaticamente para o componente 2 e ele fica esperando qual que é o snap, onde que está essa peça, onde que eu quero colocar. Passo o mouse em cima da superfície, clico com Ctrl, arrasto aqui, ó, não arrasto não, né? Clico e ele já automaticamente veio a peça aqui para a lateral. Que a gente pode até afastar um pouco, né? Porque nosso parafuso vem quase até metade da peça aqui, né? Aqui a gente pode acertar ele um pouquinho a uma distância aqui, ó. Pronto, não fica uma dentro da outra, né? E confirmo com OK. Aqui no nosso fastener, a gente volta a visibilidade da peça. Ah, eu fiz errado. Vou deletar esse joint aqui, ó. Fiz errado. Lembrando que ele está aqui livre, né? Esse aqui que é o meu campo livre, né? Então vamos lá. É rapidinho. Joint. Novamente, passo o mouse sobre a superfície, seguro o Ctrl, clico. Passo o mouse sobre a superfície, clico e volto. Ele já começa aqui a rotacionar, ele já mostra como é que é a peça rotacionando. Então, como uma ficou em cima da outra, eu consigo aqui, ó, tirar ela aqui o máximo que eu consigo tirar em cima da outra e pronto. Confirmo com OK. Pronto. Temos a minha abraçadeira aqui, que está desmontada. Vou colocar as pecinhas de volta aqui, ó. Coloca a peça. Vem a abraçadeira aqui com a borrachinha que ela vem com ela, a gente não fez. Essa. E o restante é um parafusinho que vai aqui dentro. Cadê ele? Cadê o parafuso? Deve ser alguma coisa de rosca invertida aqui também, né? Não pesquisei muito, mas deve ser. Vamos lá. Pronto, ó. A pecinha tá assim. Ela ficou assim.
Vamos colocar uma cor nela, né? Ficar melhor. Só clicar aqui, ó. Aparência, no caso de vocês, pode ser que esteja aqui dentro de Modify, aqui embaixo. Aparência. Normalmente eu não me preocupo muito com o material, com a cor aqui. É só um paint. Glossy. Pode ser uma cor preta. Que é o caso aqui da minha chapa. Preta também para o knob. E esse amarelo aqui. Aí pode ser até um metal, né? É melhor. Metal. Brass. Normalmente aqui é um brass polido. A gente baixa aqui, se não tiver na nossa biblioteca, ó, já baixa na internet, clica aqui. Olha que bonito. Ficou bacana, ó. Até para colocar aqui o parafusinho também nessa cor, ficou bacana. Ele vai colocando um em um e pronto. Olha que bonito. Rapaz, ficou bonito essa peça, hein? Até dá uma tiradinha, ó. Volto aqui na minha peça, abraçadeira, clico com a bolinha preta, tô dentro da peça. Vamos tirar aqui um pequeno fillet aqui nessas pontas, né? Deixar umas pontinhas mais bonitas, não deixar tão 2 milímetros. Vamos arredondar aqui para não deixar perigoso essa ponta. Aqui já tá bem. Não foi arredondada aqui no caso. Ficou até melhor que o original agora. Ficou bacana a peça, hein? Ficou bem legal a peça. Bem bonitinha. O acabamento ficou bacana. Não é difícil, vocês viram, né? Não é peça super difícil. Um paquímetro na mão, uma régua também dá para tirar, fazer as medidas nesse caso. Só desmontar aqui para a gente ter acesso à peça por dentro. A gente foi tirando peça por peça, montando. A pecinha que estava parada aqui em casa, olha que bacana. Ficou legal, né? A gente consegue planificar também, né? Lembrando que a gente dentro aqui, a gente consegue planificar a peça. Olha que bacana. A gente sabe que se for cortar uma chapinha dessa agora, ó, dessa superfície até essa daqui, a gente teria que cortar uma chapa de 220 milímetros e meio. Coisa que na mão seria muito difícil de calcular, né? Então ele planifica por 20 de largura, uma chapa dessa a gente consegue depois dobrar, né? Para fabricar uma peça dessa. Muito bom. Gosto muito do Fusion, do software CAD, por causa dessa praticidade. Fazer uma peça real mesmo, né? Tanto do real para o computador, do computador para depois fabricar a peça real. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Me digam aí, se tiver alguém assistindo, né? Não sei se tem alguém assistindo aqui. Me digam se vocês gostaram, o que vocês acharam, se quer que tragam mais. Eu tenho mais peças aqui, ó, na garagem, tem um monte de coisa parada aqui, ó. Essas buchinhas, né? Tem coisa pra caramba, prateleira, dá pra fazer um monte de coisa aqui, parafuso. O que vocês querem que eu traga? Ah, lembrando que essa ferramenta aqui, ó, Insert Fastener, ela só funciona se caso você esteja conectado com a internet. Então, se você estiver offline, ela não aparece, que é sei lá, um erro, né? Eu acho que devia estar aparecendo também. Mas ela só aparece. E ela é até recente, eu acho que ela é do ano passado, antes não tinha isso daqui, você tinha que desenhar na mão mesmo. Ou inserir de catálogo, né? Esse McMaster aqui eu não gosto muito, demora. Difícil de mudar depois, tem que deletar para achar o outro, por código, não é tão legal. Esse daqui é muito mais legal, Insert Fastener. Até tem que fazer um vídeo só sobre isso aqui pro canal. Beleza, pessoal? O que deu? Deu 1 hora mais ou menos de... Deu 1 hora e pouquinho de live. É a primeira do canal, tô me acertando aqui com o OBS, não sei muito bem como é que faz. Não tô ouvindo, né? Não sei se eu consigo ouvir, se eu preciso de um fone de ouvido, se sai aqui no microfone. Não sei como é que eu vou fazer aqui direito. Mas ficou bacana, hein? Gostei da peça. Ficou bem bonitinha mesmo. Olha. Bem feitinha. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no canal se você está assistindo essa live aí no futuro. Não sei quando que você está assistindo. Gostou do projeto? Aqui eu trago esses vídeos para vocês. Quero até fazer mais vídeos aqui pro canal também.
Acho que tem muito material para poder abordar nesse mundo CAD, eu adoro, gosto muito. Quem inventou esse software é gênio demais, facilita muito a vida da gente. E eu gosto muito aqui, eu quero até trazer mais conteúdos de impressão 3D. Então, queria trazer mais conteúdo, ensinar técnicas, coisas que eu estou acostumado a fazer, projetos, configurações, coisas assim até diferente um pouco. A gente poder trocar uma informação também é sempre bacana. Beleza? Se inscreve, deixa um like aqui no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!